Júpiter vai entrar no signo de Câncer no dia 10 de junho e vai permanecer nesse signo até o dia 29 de junho do ano que vem, 2026. Júpiter em Câncer está em sua posição exaltada, em sua potência máxima, e nós podemos sentir a elevação da energia. E é mais um sentir do que um pensar, um falar. É uma energia que afeta o emocional. Quando Júpiter está em Câncer, o universo nos oferece um porto seguro, uma oferta abundante de amor. São as águas puras e cristalinas que o universo está nos disponibilizando. E essas águas, elas garantem o nosso crescimento e o nosso amadurecimento. Júpiter em Câncer são as águas mornas. É uma espécie de alquimia da energia do fogo com a energia da água. Júpiter sendo regente do signo de Sagitário e a sua posição exaltada em Câncer sugere essa alquimia em que as nossas emoções, elas estão fecundas, elas estão puras, elas podem ser constantemente renovadas e assim as nossas raízes, a nossa base emocional, ela se mantém o mais forte possível, o mais exuberante possível para poder facilitar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Então esse é o momento em que a gente pode beber dessa fonte de águas cristalinas e puras e também compartilhar dessa água com quem tem sede. Bom, para quem não me conhece, eu sou Carol Thalia e esse canal foi desenvolvido para apresentar a astrologia com o propósito de desenvolver espiritualmente, de empoderar a alma. E se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal, comenta, compartilha, para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Bom, Júpiter vai transitar pela casa do seu mapa em que você tem o signo de Câncer. Se você não sabe como localizar a casa, uma forma simples de localizar a casa no sistema de casas iguais da astrologia, você sabendo o seu ascendente, você vai seguir os signos do zodíaco na ordem em que eles estão, até chegar no signo de Câncer. E esse número, né, dessa ordem representa também a casa de Câncer no seu mapa natal. Então, por exemplo, se você tem um ascendente em Áries, Áries é a sua casa 1. Então, Touro, que é o signo seguinte, é a sua casa 2, Gêmeos, a casa 3 e Câncer, a casa 4. Então, você vai seguir essa lógica dos signos e você vai descobrir a casa do seu mapa. E se você não entende ou quer saber a essência do significado das casas astrológicas, eu fiz um vídeo explicando dessa perspectiva do desenvolvimento espiritual e do empoderamento, ok? Vou deixar o e-card para você se você quiser assistir esse vídeo. Bom, o que significa Júpiter, né? Júpiter simboliza a nossa visão de mundo, as nossas crenças. Júpiter simboliza, na astrologia e no seu mapa, o que fundamenta a sua forma de pensar e de se comunicar, o que fundamenta o seu desenvolvimento mental. Então Júpiter, ele é um planeta que a gente chama de social, porque no seu mapa natal, Júpiter engloba mais do que apenas você como indivíduo. Júpiter engloba aqueles valores sociais que lhe foram passados por outras pessoas em seu meio, a sua família, né? Os professores que você teve, quem lhe educou. Então, aquilo que lhe foi ensinado como certo ou errado. Então, Júpiter, ele simboliza no seu mapa o seu direcionamento ético, o seu direcionamento moral e que também revela o seu destino. Então, Júpiter
né, de uma visão mais profunda, ele também representa a busca pelo propósito. Porque ao ser perseguido, esse propósito ao ser perseguido vai traçar um destino final, que é um estado expandido de consciência, um estado expandido da alma, o que se manifesta e se realiza na casa de Sagitário no mapa. Então, quando Júpiter está em Câncer, ele traz esse arquétipo da grande mãe, né? Ele sai do exílio em Gêmeos, que Júpiter está saindo do seu exílio em Gêmeos, que é uma posição enfraquecida, que denota um crescimento lento, um crescimento difuso, um direcionamento moral e ético confuso. Então, quando Júpiter muda para Câncer, a energia muda completamente. Quando entra em Câncer, o seu signo de exaltação, a gente vê um crescimento acelerado, uma força emocional, uma água que rega, né? Então, são as raízes úmidas que garantem o crescimento, né? Estou usando uma analogia, porque a analogia do crescimento vegetal, ela pode ser muito bem aplicada ao desenvolvimento da alma. Então, essa água que constantemente rega as raízes, né? Que constantemente favorece o crescimento, né? Júpiter em Câncer representa essa capacidade de acolher, a expansão dessa capacidade de acolher. Então, a expansão da capacidade de ser generoso também, né? É um colo, um ninho e uma base emocional forte, né? Que o universo está nos disponibilizando para garantir o desenvolvimento e o amadurecimento. Então, essa energia de Júpiter em Câncer, ela representa raízes saudáveis, úmidas. Então, vamos aproveitar essa energia que está regando a árvore da nossa alma. Júpiter em Câncer, ele, né, como esse arquétipo da grande mãe, ele tem o poder de trazer a completa satisfação emocional, né? É aquele colo que dá todo o cuidado, proteção e afeto necessário ao filhote, né? Ao espírito que está se desenvolvendo, né? Em nós, é isso que representa, né? Nós estamos regando a nossa própria alma para que ela se desenvolva através de quem nós somos, da nossa vida, da nossa personalidade. Então, Júpiter em Câncer, ele permite essa satisfação total emocional que liberta a alma de fantasmas do passado, liberta a alma de carências que ela possa ter, e assim ela consegue se comprometer completamente com o seu propósito, né? Que é simbolizado por Sagitário regente, cujo regente é Júpiter. Então, nós temos aqui uma energia de grande proteção, uma energia de amor divino, de beleza divinos, né? A grande mãe é também a mãe natureza, né? Então, todo esse amor divino representado pela mãe natureza, pela a sua beleza divina, né? Ela representa, com Júpiter em Câncer, essa fonte de água pura que permite a beleza, a abundância, o florescimento, né? O crescimento de todos os potenciais. É a fonte de água pura da qual a gente pode beber, né? Câncer é um signo de água cardinal, ele é o primeiro signo de água. Então, Câncer, sendo o primeiro signo de água, a função do signo de Câncer e a casa onde nós temos Câncer no nosso mapa natal representa ali um resgate de memórias e da história pessoal, né? Uma certa conexão com o passado e com a ancestralidade. Em um vídeo em que eu falei sobre a Lua e o signo de Câncer, que é regido pela Lua, uma pessoa me perguntou assim, mas e quando a gente não consegue se conectar porque existem mágoas, né, do passado, mágoas da família?
desamor. Então, o que eu tenho a dizer é que, na verdade, não se trata de necessariamente você forçar uma conexão com alguém da sua família ou com alguém do passado ancestral, né, do seu passado ancestral. Não se trata de se conectar com essa outra pessoa, de forçar uma conexão, e sim de se conectar com você mesmo e com a sua própria história, né? Então, quando se fala, né, em honrar os ancestrais, nós estamos, na verdade, falando de honrar o nosso passado. Nossos ancestrais simbolizam o nosso passado, a história, né, a nossa própria história e o passado da nossa alma e, inclusive, as nossas dores. Então, nós precisamos honrar todo esse passado, honrar a nossa história, né? As mágoas, as dores, elas estão presentes na formação da nossa história. Então, quando a gente acolhe, inclusive as dores e as mágoas do passado, a gente honra a nossa própria história, quem somos hoje, né? E tudo que nos aconteceu compõe quem nós somos hoje, né? Então, nesse processo, a gente, na verdade, pacifica o passado, a gente faz as pazes com a nossa própria história e com o nosso próprio passado. Então, Câncer simboliza essa constante purificação das águas internas, das emoções, né? Câncer, e a casa em que você tem Câncer no mapa é onde você vai se envolver em atividades, né, para encontrar formas de acolher a si mesmo, acolher o seu passado, a sua história, acolher a totalidade de quem você é, inclusive a sombra, né, aquela parte de nós que engloba emoções negativas, né, que quando a gente não acolhe, elas se tornam excessivas, elas se tornam um veneno, né? Quando a gente não acolhe, quando a gente nega, quando a gente reprime, quando a gente não pacifica o nosso próprio passado, não honra a nossa própria história. Então, esse é um momento em que a casa de Câncer no nosso mapa natal vai ser grandemente beneficiada, principalmente se você tem planetas próximos, né? Na astrologia, isso simboliza Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, mas também se você tem o ascendente, meio do céu, descendente ou fundo do céu, no signo de Câncer, né? E aí é necessário conhecer um pouco mais de astrologia ou de repente agendar uma consulta. O meu contato está nos comentários, na descrição do vídeo. Se você tem posicionamentos em Câncer, essa energia ela pode simplesmente vir naturalmente, né? E aqui nessa casa de Câncer no mapa é onde você pode fazer algo com mais amor, com mais sentimento, com mais cuidado, autoproteção, proteção por aqueles, né, que você ama, acolhimento de si mesmo e daqueles que você ama, né? O acolhimento é essa energia de você não julgar, de você acolher e até validar, né? Mesmo as emoções, os medos infantis, eles têm um propósito, eles têm um sentido. Então a gente precisa atravessar esses sentimentos, né, com acolhimento. Isso representa a inteligência emocional de Júpiter em Câncer. E nessa casa de Câncer a gente pode sentir uma necessidade de se recolher, de se resguardar. E isso também é uma inteligência emocional para o momento, né? Então, nessa casa de Câncer, nós podemos, ou nós faremos, né, de forma natural, se temos posições em Câncer, faremos algo de forma a nos sentir mais confortável com a gente mesma, né? Mais confortável com quem você é, mais confortável com seus limites, mais confortável com as suas fraquezas, com as suas vulnerabilidades, né? Então, é o acolhimento. E aqui a gente faz, nessa casa de Câncer, nós temos a oportunidade nesse ano de fazer tudo com mais amor, com mais empatia e acolhimento, menos julgamento. Mas claro, nem tudo são flores
embora eu acredite que o trânsito de Júpiter em Câncer em si, durante todo o ano, ele vai ser bastante benéfico, e eu vou comentar por quê, né, os aspectos que vamos ver e tudo mais. Nós vamos ter alguns momentos do trânsito que vão ser talvez mais evidentes, talvez mais intensos, e que em alguns momentos nós vamos ter que conciliar a energia, porque nós temos a Saturno e Netuno em Áries. Então logo que Júpiter entra em Câncer, vai existir já uma tensão. Isso pode representar uma tensão entre a casa de Câncer e a casa de Áries no nosso mapa, né? E existem coisas que precisamos resgatar, ou coisas às quais nós precisamos nos sensibilizar durante esse ano, para que a gente possa desenvolver os outros assuntos, né, de forma adequada. Então, quando Júpiter entrar em Câncer, logo no início do trânsito, a gente vê a Lua em Sagitário, que é o signo de Júpiter. Então, eles vão estar em recepção mútua, como se diz na astrologia. E aqui a gente vê Júpiter em Câncer nutrindo e libertando a alma para o comprometimento com o seu propósito, né? Aquela libertação que vem do porto seguro, que realmente é seguro, né? Então traz esse desprendimento, né? A ausência de carências e de fantasmas do passado que eu comentei. Logo que Júpiter entra em Câncer, a gente vai ver esse trânsito rápido da Lua em Sagitário. Então pode ser um momento bacana, logo no início desse trânsito, em que a gente pode se sentir alinhado, mais comprometido com o nosso propósito, para trilhar o nosso caminho de fato, para trilhar as nossas escolhas dos nossos propósitos de fato. É um momento de a gente ter a coragem de seguir o caminho traçado para a gente mesmo e se comprometer com ele, né? Então, assim que Júpiter entrar em Câncer, a gente pode se conectar, inclusive ativamente buscar se conectar com essa energia. E também, daí, 2 ou 3 dias depois, a gente já vai ver Júpiter fazendo quadratura com Saturno e Netuno em Áries. E aqui a gente tem uma tensão que remete a uma necessidade de administrar o nosso crescimento, né? De controlar essa expansão, administrar a ação e a inação, a coragem e a autoproteção, a iniciativa com a receptividade. Então aqui tem uma tensão que envolve, na verdade, equilibrar as energias para que, né, nenhuma delas seja excessiva. Então a gente quer administrar a nossa vontade com a nossa sensibilidade. Então esses planetas em Áries, Áries também é um signo cardinal, também é um signo de início, né? Assim como Câncer, ambos representam um start em algo, né? Sendo que Câncer, ele é o início da emoção, é a vontade de amar, a vontade de sentir, e Áries é o início da identidade, né? É o ego, é a vontade de ser, de iniciar. Então é muito mais autocentrado, né? Então aqui, logo de cara, a gente pode experimentar esse conflito, né, entre querer algo para mim, para satisfazer a minha vontade, e querer algo por amor, para satisfazer o meu coração, para alimentar as minhas relações afetivas. Então aqui a gente tem uma tensão a ser resolvida, a ser conciliada, né? É uma quadratura entre gigantes, né? Mas Saturno está em queda no signo de Áries, ou seja, ele está mais enfraquecido, e Júpiter está exaltado, ou seja, em sua potência máxima no signo de Câncer. Então, eu entendo que, embora essa tensão seja grande, Júpiter vai dominar essa quadratura. Também concluo isso também pelos aspectos que Júpiter em Câncer vai formar depois. Então, mas antes de entrar nesses aspectos posteriores, né, essa tensão da quadratura entre Áries e Câncer, entre Saturno e Netuno em Áries e Júpiter em Câncer, ela vai representar uma espécie de esforço para conciliar essas duas energias que são totalmente diferentes e conciliar a casa de Áries com a casa de Câncer no seu mapa natal.
né? O trânsito de Saturno e Netuno em Áries, ele é mais longo que o trânsito de Júpiter em Câncer. Então, nesse momento, Júpiter em Câncer, ele vai inserir algumas questões a serem resolvidas, né? Antes dos desenvolvimentos posteriores dos trânsitos em Áries, dos trânsitos na casa de Áries no seu mapa. Tá? E se você quiser entender melhor sobre esses trânsitos de Áries, eu fiz 3 vídeos, um sobre Saturno em Áries, um sobre Netuno em Áries e um sobre a conjunção de Saturno e Netuno, que vai acontecer no ano que vem, em fevereiro, mas que a gente já vai estar sentindo porque Saturno e Netuno estão muito próximos. Então eu fiz um vídeo explicando para vocês essa energia também. Então eu sinto que essa etapa de tensão entre Júpiter em Câncer e Saturno e Netuno em Áries é uma etapa inicial importantíssima, né, que vai envolver uma certa tensão entre os nossos interesses emocionais e, digamos assim, e a nossa vontade. Esses desenvolvimentos na casa de Áries precisam desse momento inicial. Se a gente não tiver essa consideração que Júpiter em Câncer vai trazer com todo o coração, com toda emoção, com todo o sentimento, se a gente não agregar isso de alguma maneira, o desenvolvimento dos trânsitos em Áries, os desenvolvimentos na nossa casa de Áries no mapa natal podem ser prejudicados. Então assista os vídeos dos trânsitos em Áries para entender melhor o que eu quero dizer, tá? A semana da Lua Nova em Câncer também representa um período bastante interessante, um período crítico para algumas pessoas, né? Que tenham posições alinhadas com essa Lua Nova, mas para todos é uma oportunidade de trabalhar essa energia ativamente. É uma Lua Nova poderosíssima que a gente vai ver no dia 25 de junho. A Lua e o Sol, né, em conjunção, como toda Lua Nova, vão estar em conjunção com Júpiter em Câncer também, todos em quadratura com Saturno e Netuno, e sendo que a Lua Nova, na verdade, vai estar formando um aspecto positivo com Marte, que é o regente de Áries. Então, pode parecer um pouco confuso, mas com tudo isso eu quero dizer que a Lua Nova pode ser um momento crucial para alguns e oportuno para todos de resolver tensões e conflitos internos. Sabe aqueles conflitos que a gente quer uma coisa, mas o nosso coração pede outra, a gente precisa de outra. A gente quer desenvolver a nossa vontade, mas a nossa vontade ela precisa acolher as nossas necessidades emocionais, os nossos sentimentos, talvez acolher as necessidades emocionais e sentimentos dos outros. Então vai ser um momento bastante oportuno, um dia em que a energia de Júpiter em Câncer pode estar muito evidente, e aí a gente pode ver isso nas atitudes das pessoas, nas decisões das autoridades, enfim. A gente pode ver essa energia muito evidente no dia 21 de junho, quando o Sol fizer a conjunção com Júpiter em Câncer, e no mesmo momento a Lua vai estar exaltada em Touro. A gente pode ter situações em que essa energia vai estar evidente. E no início de setembro, Júpiter em Câncer vai fazer aspectos fluidos com os nodos da Lua, nodo norte, né? Um trígono com o nodo norte e um sextil com o nodo sul. E isso significa que a gente vai ter, ali em setembro, no início do mês, a gente vai ter uma facilitação, tá? Para fechar ciclos, para encerrar assuntos, para desapegar. Vai ser um momento em que vai estar mais fácil fazer certos desenlaces, resolver certas questões. Me desculpem, mas o caminhão do lixo resolveu passar e para não ficar com tanto barulho no vídeo, eu fiz esse corte. Bom, então esse momento de Júpiter em Câncer fazendo aspectos positivos com fluidos, com os nodos, vai facilitar a transição
para o novo, vai facilitar o desapego do passado, as despedidas, vai facilitar uma transição mais fluida, suave e amorosa para o novo ciclo. E no final de outubro começa aspectos maravilhosos no céu, e eu sinto que eu vou ter que fazer outro vídeo sobre isso, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e é um assunto muito profundo para abordar, já aqui num vídeo que já tá ficando longo. Mas só para já adiantar para vocês, no final de outubro a gente vai ver Júpiter em Câncer fazendo trígono com um aspecto fluido, fácil com Saturno, que vai ter retornado, né, para o signo de Peixes na sua retrogradação. Então, quando Saturno voltar para Peixes, a gente vai ter um aspecto harmônico de Júpiter com Saturno, diferente do que havia acontecido antes, né? Com Saturno em Áries, a gente viu a quadratura. E aí, no final de outubro, a gente vai ver esses planetas fazendo um aspecto harmônico, com Saturno retornando para o signo de Peixes, né? E aí a gente vai ver um grande triângulo, um grande trígono de água, que vai ficar por mais ou menos uns 10 dias no céu. É um trânsito consideravelmente longo, envolvendo tantos planetas, em que a gente vai ver Júpiter em Câncer, Saturno em Peixes e a conjunção de Marte e Lilith em Escorpião, depois seguido por Mercúrio e a Lua crescente, que também vai participar da conjunção com Marte e Lilith. E aí Júpiter vai estar em trígono com Saturno durante todo esse período, até final de novembro, por causa da retrogradação de Júpiter, daí, né? Aí o Júpiter começa a retrogradar, e aí Saturno em Peixes também, formando aspecto fluido com Júpiter durante mais tempo ainda, né? Parece que o universo está dando oportunidade da gente se conectar com essas águas, com essas emoções, né? Curar as emoções, renovar essas águas de alguma forma. No final do ano vai existir uma energia muito favorável para isso. E em novembro a gente vai ver daí mais um grande trígono de água, né? Que vai envolver Júpiter, Saturno novamente, mas envolvendo daí o Sol, seguido de Mercúrio, que vai ter retrogradado também, e a Vênus em Escorpião, e depois de novo Mercúrio direto em Escorpião, fazendo um grande trígono. Então, a gente vai ter um mês de novembro inteiro com a potência do grande trígono de água nos graus finais dos signos de água, e o assunto é tão profundo que eu vou deixar para outro vídeo. Caso vocês tenham interesse, deixa aqui no comentário que vocês querem assistir esse vídeo. E, bom, Júpiter vai estar em Câncer até dia 29 de junho, mas definitivamente os momentos mais importantes desse trânsito vão acontecer nesse ano de 2025, principalmente nos meses de junho e novembro. Então fiquem ligados aqui, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo!